Pois é, ficou? Tá curioso? Então se liga nesse vídeo que eu vou contar. Fala aí galera, bem-vindos ao Pois é na Estrada. Pra quem não me conhece, meu nome é Mark e hoje vamos falar de um assunto que algumas pessoas vêm me cobrando há um tempo. Realmente eu não consegui falar disso antes, que é a reforma do meu, do meu Fusquinha 77, que era do meu avô. Pra quem é novo no canal, esse Fusca, eu conto a história dele num vídeo que eu vou deixar no card, certo? E ano passado, 2021, eu comecei uma reforma completa nesse carro, certo? E aí até comecei a contar como estava indo a reforma e tudo mais, mas juntando com a 57, eu acabei não conseguindo conciliar os vídeos, o conteúdo para vocês. Então agora eu venho contar para vocês a história. Então o que aconteceu? Ano passado surgiu uma verba que eu podia investir no Pois é. E aí eu falei, vou fazer uma reforma, né? Só que o que ele tinha de problema? Basicamente era só estrutural. Os pés de coluna estavam ruins, né? As folhas de porta não estavam legais, os assoalhos também não estavam essas coisas, né? Aí eu falei, já que eu vou parar, vou fazer completo. Pensei inicialmente em fazer um retlookzão, continuar do mesmo jeito, fazer o que precisava e invernizar. Mas aí eu fiz as contas e falei, não, vale a pena investir um pouquinho mais e mandar uma reforma completa no carro. E foi isso que eu fiz. Depois de 1 ano e 1 mês, deu certo, o Pois é ficou pronto. E aí eu vou contar pra vocês cada coisinha. Só que, como é uma reforma completa, eu vou separar em 2 vídeos, tá? Então, 2 ou 3, eu ainda tô definindo, pra não ficar muito longo e cansativo. Então, qual que é o primeiro vídeo? Eu vou falar sobre as coisas mecânicas que eu fiz nele. O que eu aproveitei pra fazer no Pois é, nessa reforma, mecanicamente falando. Então tá, começando... Lógico, como eu fui fazer uma reforma completa, que precisava fazer pé de coluna, assoalho e tudo mais, eu tive que desencarroçar o carro. Então, como eu desencarrocei o carro, comecei a aproveitar para fazer uma revisão completa da parte de borracha, carroceria, chassi, tudo. Então, vamos por partes. Suspensão. O que eu fiz na suspensão? Os 2 amortecedores traseiros eram relativamente novos, que foi antes de vir para João Pessoa, né, para pegar a estrada. Então eu mantive eles, não tinha necessidade de trocá-los. E aí eu troquei os amortecedores dianteiros, certo? Troquei os amortecedores dianteiros e dei uma engraxada na suspensão, na suspensão frontal, né? Então na parte de suspensão basicamente foi isso, não teve muita coisa que eu precisei mexer no carro. O carro estava muito bom mecanicamente, para quem não sabe do histórico do Pois é. Foi um carro que mecanicamente sempre foi muito sólido, então nunca tive grandes problemas com a mecânica desse carro. Aí indo para os freios, aí sim, era um sistema que eu tinha alguns problemas, não era o carro melhor nesse. O Pois é um 77, segunda série, 1300 Fusquinha, então ele é tambor nas 4 rodas. Eu mantive o tambor nas 4 rodas, só que eu troquei os 4 tambores, os 4 correntes de freio, troquei também o jogo de lona completo e tive que trocar 2 flexíveis que entupiram porque ficaram parados muito tempo, sem nada, então acabou entupindo. E também o cilindro mestre, tá? Aproveitei para fazer uma revisão completa no freio, completa, tá? Então o freio desse carro é totalmente novo. Aí outras coisas que eu aproveitei durante a desmontagem. Eu tirei o motor, então no motor eu vou falar melhor quando eu estiver falando sobre a parte estética, mas acabei pintando a lata do motor e tal. Aí eu mandei pro Miguel Pérez, que aqui de João Pessoa, o cara é as em motor de air cooled. Ele tem um Fusquinha 62 de arrancada, 200 cavalos na roda. Na última arrancada que teve aqui, ele ficou em quarto, só atrás de uma série 7, um RS3 e um S3 mexido. Cara, é nervoso o carro dele. Caralho, vou deixar aqui o Instagram dele pra vocês seguirem. Então ele deu uma revisadinha no carburador, deu uma preparadinha lá no Giclés, 1300, continua 1300 normal. Só que aí regulou válvula, né? Deu só uma revisada, porque o motor era muito bom, não precisava de muita coisa.
Aí, a única coisa no motor que eu fiz de diferente foi, eu coloquei um filtro esportivo, um marmitinho, aí fica aquele barulhinho de sugando ar, é mal gostoso. E coloquei um escapamento capetinha, que aí deixou com um ronco bem gostoso mesmo. Adorei, eu tô adorando o ronco dele. Eu uso no dia a dia o carro, como muitos sabem. Inclusive eu falo sobre isso num vídeo, vou deixar o card. Como é usar o Fusca no dia a dia. E inclusive foi antes da reforma. Aí no motor foi isso. Na caixa eu aproveitei para trocar os 3 coxins, né? O frontal e os 2 traseiros. Só que logo depois que eu comecei a mexer, estourou meu coxim frontal. Pô, eu tava com um coxinho velho que não estourava. Aí troquei por um novo, por capricho. E ele estourou com um mês, nem isso. Então eu troquei os coxins, aí depois eu coloquei um coxinho de PU no frontal, que aí ele aguenta a bronca ad eterno. Então tá zeradinho. Aproveitando essa questão da caixa de marcha, coloquei eixo roletado e alívio de embreagem no carro. Eu falei no vídeo anterior sobre esses 2 itens. Então a embreagem do Pois agora tá macia, parece de carro novo. É sério, carro moderno. Ontem inclusive um cliente chegou, experimentou e falou: nossa, parece de GM, que GM tem a fama de ter uma embreagem bem macia, né? Então nessa parte eu fiz isso. Que mais? Vamos lá. Parte mecânica, freio, suspensão, já falei, transmissão e motor. Basicamente foi isso. Lógico, aí entra outros acessórios que são misturados, mecânica, estética e tudo mais. Eu coloquei uma alavanca de engate rápido da Runner. É uma delícia, eu fiz uma adaptação nela, fiz um prolongador, mas eu vou falar no próximo vídeo sobre estética do carro, como ficou. Coloquei um pedal de acelerador roller, que também eu vou explicar depois como funciona, mas também é um pedal que fica muito confortável para dirigir. Eu coloquei um deslocado da Street Custom, ficou show de bola. E aí, aqui a caixa de direção, nunca tive problema, então não precisei fazer nada. Troquei o volante, mas aí também vou falar depois na parte estética. E na parte mecânica basicamente foi... lembrei um detalhezinho. 2 pneus meus, eu usava um 8565 em tudo, tá? Mas eu tinha 2 pneus que já estavam ressecados e tudo mais. Eu tenho roda de Fusca mexicano há muitos anos, desde 2008. E eu rodava com 8565 em todas as 4 rodas. Aí o Marconi, um amigo meu, estava querendo trocar um 9560 por um 8565. Eu tinha 2 pneus muito bons, ele também. Então a gente trocou, então eu tô com um 9560 na traseira, que aí ele fica um pouquinho mais curtinho, mais largo, que eu gosto demais. E eu coloquei um 7560 na dianteira, porque eu precisava trocar 2 de qualquer forma. Então eu coloquei 2 pneus novos, um 7560, que aí me permitiu baixar um pouquinho mais o carro e ele ficar num estilinho cowl look, que eu falei também no vídeo dos estilos, um pouquinho mais inclinado pra frente, que eu gosto, né? E aí com isso eu dei um grauzinho a mais na catraca, que eu tenho uma catraca dentão no carro também. Isso foi antes de vir para João Pessoa, já tinha faz um tempo. Então eu consegui baixar um pouquinho mais o carro e deixar ele mais agressivo, né? Então mecanicamente foi isso que eu fiz no Pois é. Não é muita coisa que eu fiz, né? Eu fiz uma revisão geral basicamente. Mas foram coisas que valeram a pena. Uma coisa que eu esqueci de comentar. Tem a bucha do varão aqui embaixo da alavanca de câmbio, que muitas vezes aquela folga, aquelas férias do Fusca, é porque você tá com essa bucha ferrada. Uma buchinha de nylon, R$5, é besteira. Só que dá um trabalhinho pra trocar. Eu aproveitei que tava desencarroçado e troquei. Foi até fácil, consegui fazer sozinho. Normalmente quando o carro tá encarroçado, você precisa de 2 pessoas. Essa eu fiz sozinho. Porque justamente eu conseguia me movimentar aqui de um jeito que facilitou essa troca. Eita, tá um pouquinho baixo às vezes, algumas lambadas raspam. Mas foi isso, mecanicamente, o acoplamento do varão também troquei, mas ele não estava também de todo ruim, então o sistema de câmbio aqui tá muito bom. Futuramente eu vou ter que trocar o sincronizador da segunda, que ele raspa na segunda, mas agora eu não tenho verba para isso.
mas também não tá raspando tanto assim, a ponto de eu não conseguir dirigir com conforto. Então foi isso. Então fique ligado no próximo vídeo, que vai ser sobre como que eu fiz na parte elétrica e na parte de estética, certo? Se tiver alguma dúvida do que você fez, o que você dá de dica para uma reforma nessa parte mecânica e tudo mais, deixa aí nos comentários. Outra coisa que eu vou pedir para vocês, deixe seu like e se inscreva no canal. Eu vi que muita gente que está assistindo os vídeos não é inscrito, então se inscreva aí no canal para ter para poder ficar a par dos novos conteúdos, beleza? Então é isso aí, fique ligado até a próxima quinta-feira com mais conteúdo e até a próxima!